O exame CELPE-BRAS, ele é dividido entre a parte escrita e a parte oral. A parte escrita, ela tem duração de 3 horas e é sempre realizado no primeiro dia, no primeiro horário, de acordo com o fuso horário de cada país. E é a mesma prova, as mesmas propostas textuais para todos os postos aplicadores. Então, quem fizer a prova aqui no Brasil fará a mesma prova de quem fez lá na Coreia do Sul, por exemplo. Na parte escrita, são 4 propostas, 4 produções de texto, e estas produções elas têm cada uma um comando, cada uma um enunciado, e que o candidato ele precisa realizar de acordo com o que está ali, o que está sendo proposto. Então, o primeiro momento dessa prova é a interpretação de texto. O primeiro texto, ele parte de um elemento motivador de vídeo. O vídeo é transmitido 2 vezes e o candidato fará as suas anotações, porque todo exame, todas as propostas são com base nos elementos motivadores, ou seja, o áudio, o vídeo, o áudio, e depois os textos escritos, os textos impressos. O candidato terá, a partir do início da primeira reprodução do vídeo, ele terá 30 minutos para elaborar, para dissertar, para escrever o seu primeiro texto, a sua primeira tarefa. Depois, o professor, a pessoa que estará lá, o fiscal da prova, cheio de buraco, ele vai transmitir, ele vai pedir a atenção de todos e irá transmitir o áudio. Então, pare o que você estiver fazendo, caso você não tenha terminado ainda. Faça as anotações de acordo com o que estiver sendo solicitado. Depois desse momento da transmissão do áudio, das 2 transmissões, vocês terão, o candidato terá o restante do tempo, até o total de 3 horas, para finalizar toda a parte escrita. Então, caso você não tenha terminado a parte escrita da primeira tarefa, você pode voltar e continuar a primeira tarefa. Você pode voltar e concluir a primeira tarefa, e depois é importante que você administre muito bem o seu tempo para realizar as outras 3 tarefas nesse período de 2 horas e um pouquinho, 2 horas e 20 minutos, mais ou menos. O exame CELPE-BRAS não é um exame que você faz a inscrição para aquele nível. Ele é um exame que te dá o nível de acordo com a sua produção escrita, de acordo com a sua interação oral. Então, são 4 níveis de certificação: o intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. Quem não recebe certificação é aquele que se certifica pelo básico. Então, o nível básico não recebe certificação, consequentemente, o seu nome não sairá na publicação do Diário Oficial, que é o documento publicado aqui no Brasil, e também, na hora que você acessar a página do INEP para baixar o seu certificado, não vai ter nada lá. Depois, primeiro dia de exame, parte da manhã, todo mundo fazendo a prova escrita. Depois do término da prova escrita, possivelmente após o horário do almoço, começam as interações orais. Se você estiver agendado para o primeiro dia na parte da tarde, o exame CELPE-BRAS já terminou para você, mesmo ele sendo divulgado 3 dias para a realização. Então, você, candidato que fez a prova no primeiro dia, na parte da tarde,
pode voltar à sua rotina normal e aguardar o resultado, a publicação do resultado pelas páginas autorizadas pelo INEP. Se você estiver com o seu horário agendado para o segundo dia pela manhã, depois disso você também estará com o exame Celpibras para você finalizado. Aguarde o resultado. Como acontece essa interação oral? Como eu já falei, o exame ele é agendado, a interação oral, então são 20 minutos de um bate-papo descontraído na medida do possível. Os primeiros 5 minutos, que é o quebra-gelo, é aquele momento que você se apresenta, que o professor, o professor aplicador, ele vai fazer algumas perguntas pessoais para que você esteja à vontade, para que você fique ali confortável falando português durante aquela situação de ser examinado. É o quebra-gelo. As perguntas que o professor, o avaliador, fará, elas estão relacionadas lá à sua ficha de inscrição. Na sua ficha de inscrição, você deverá responder um questionário. Então é importante que você faça a sua inscrição, se for possível, por um computador. O questionário é um pouco extenso e são respostas pessoais em relação à sua aprendizagem da língua portuguesa, se você já visitou o Brasil, o que você conhece sobre o país. Escreva tudo bonitinho, escolha quase no final do questionário, escolha lá os temas que você mais gosta de conversar ou os temas que você está mais habituado. Eu escolheria os temas mais fáceis, porque pode ser que o professor utilize estas suas escolhas, esses temas, para escolher o material para a interação oral, que são 3. Depois desses 5 minutos, o professor, o avaliador, ele mostrará para você um elemento provocador. É um material impresso. Esse material impresso vai ter um tema geral. Esse tema, o professor terá algumas perguntas para fazer para você, caso a conversa não esteja se desenvolvendo, ele vai fazer mais perguntas. Então é interessante que você fale o máximo possível e que você já traga a sua opinião, que você traga a sua ideia, que você apresente vantagens ou desvantagens, como é no seu país de origem, enfim, possibilidades de resposta que vocês poderiam dar a partir daquele tema escolhido. Finalizados os 5 minutos, o professor mostrará um outro material para você, um outro elemento provocador, um material impresso, e você terá também 1 minuto para observar. Falará de forma geral sobre esse material e o professor vai começar essa situação de conversação, de bate-papo, pergunta, interação oral com você. Finalizado esses 5 minutos, o último material, um outro tema totalmente diferente dos temas anteriores, ou temas que podem estar relacionados de forma indireta. E, bom, mais perguntas ou uma conversa mais descontraída, você trazendo a sua opinião, você trazendo as suas experiências, as suas memórias, o seu vocabulário, o seu conhecimento sobre aquele determinado tema. Caso você não saiba nada sobre o tema, mantenha-se ali a partir da sua compreensão do material, do que está sendo informado. Observe as imagens,
observe texto, o vocabulário, se aproprie destas informações para você desenvolver estes 5 minutos. Na verdade dá menos, 4 minutos e pouquinho, porque afinal você tem 1 minuto para observar o material. Então, para você desenvolver essa conversa, importante, assista aqui no canal o vídeo sobre os elementos imagéticos. Ajuda muito nessa construção das respostas durante a provocação, durante estes elementos, durante a interação oral. Mais alguma pergunta? Não faltou nada? Em relação aos aspectos de interlocução, formais, não formais, de acordo com os gêneros textuais. De acordo com os gêneros textuais e esses aspectos de interlocução ou as interlocuções textuais que definem esse nível de formalidade de escrita, é importante vocês observarem para quem esse meu texto será direcionado. O exame Self-Brás, ele parte de uma proposta comunicativa, e a proposta comunicativa, a metodologia comunicativa, ela espera uma reação após ser dado uma tarefa. Então, é atribuído a essa pessoa uma tarefa e ela precisa reagir. Nós temos que considerar um locutor, ou seja, a pessoa que vai elaborar essa reação, esse texto, no caso do exame Self-Brás. Para quem esse texto será direcionado, é aí que entra a questão da interlocução e os níveis de formalidade que nós devemos observar lá no comando. Por exemplo, se é um gerente enviando um e-mail para os funcionários, qual é o nível hierárquico? Gerente para os funcionários. Ou, se é uma pessoa, um morador do bairro X, enviando um texto para os seus vizinhos, qual é o nível hierárquico entre essas duas pessoas? Enfim, outras possibilidades também que estarão lá no enunciado, e isso é dado pelo exame. Não é algo que você precisa construir. Bom, questões de interlocução. Então eu tenho um propósito. O que eu preciso fazer? Qual é a... Vira a câmera aí para mostrar onde eu vivo. Enquanto isso eu vou falando. Que isso? Que é uma latinha? Aí. Onde eu parei? Os propósitos, as relações de interlocução. Ah, tá. Os propósitos, eles também aparecem muito claros lá no enunciado. Sugerir, solicitar, propor, o que mais? Pode ser também, informar principalmente. E como será feito isso? A partir de um texto. E esse texto, ele está relacionado a um gênero textual, porque afinal, ele está relacionado a um gênero textual, porque afinal, cada tipo de texto ele tem um objetivo. Por exemplo, se eu vou mandar um e-mail ou uma carta, eu tenho um público bem delimitado. Mas, se a carta for uma carta aberta para ser publicada num jornal, mesmo assim, por ser um texto público, eu vou ter uma pessoa, aliás, uma pessoa não, eu terei um público-alvo que também está delimitado àquele tema. Então, quem são as pessoas que leem sobre tecnologia? Quem são as pessoas que estudam sobre meio ambiente? Pessoas interessadas, pessoas da comunidade. Impossível atingir o mundo todo ou o país todo. Agora, uma
coisa que eu observo em relação às perguntas, aos textos, até mesmo os primeiros textos que os meus alunos produzem durante o meu curso preparatório, é essa questão do local. O local, ele deve ser Brasil. Nós estamos falando de um exame de certificação brasileiro, nós estamos falando de locais, cidades brasileiras, e isso deve aparecer na produção textual de vocês. Eu acho que essa chácara aqui deve ser do Ângelo Guerreiro. É isso aí. Passou. Ah, sério? Sério. Tem uma rotatória aí. Jesus. Bom, e por que essa questão dos gêneros textuais no exame CELPE-BRAS? Para estabelecermos uma comunicação, nós precisamos nos direcionar de alguma forma a alguém. E possível, por exemplo, estarmos ali nesta situação que é proposta, falando com os nossos funcionários, principalmente porque não existe funcionário, né? Mas colocar-se no papel deste sujeito, desse locutor, o enunciador textual, é o diferencial. Outro ponto: esta interlocução, referir-se à pessoa com vocabulário adequado, também é fundamental. Para todas as outras dúvidas, questionamentos, poste aqui nos comentários, nós vamos respondendo de acordo com a necessidade de vocês, e faça a inscrição no meu curso preparatório para que você tenha essa noção, tenha esse conhecimento e realize uma prova com mais, e realize a prova com mais tranquilidade, segurança e, claro, desenvolva a escrita não só para o exame CELPE-BRAS, como também para a vida. Faltou um ponto importante que eu lembrei agora. Cuidado aí. Não é aí. Mas tem uma entrada por aí. Para as pessoas que falam melhor do que escrevem, cuidado. O exame CELPE-BRAS, ele certifica de acordo com o nível mais baixo. Então, se você fala muito bem e você não escreve, você corre o risco de não ser certificado. Você fala muito bem, não consegue organizar a sua escrita de forma coesa e coerente, você também corre o risco de não ser certificado. É importante que as suas habilidades em língua portuguesa, elas estejam de acordo elas estejam no mesmo nível de conhecimento. Bar e petiscaria. Certo? Como eu disse, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu joinha. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, porque chegando no meu destino para comer um peixe frito gostoso, caso esteja aberto, porque é segunda-feira e segunda-feira raramente as coisas ficam abertas.
os papagaios. E ali? Acho que é ali, não? É ali? Sim. Pinheiro do Sucuriú. E esse aqui? Esse é o rancho, para locação. Tudo uma coisa. Eu fui parar bem na frente do Pega aí, trenzinho ali. pega aí, sai filmando lá, ó. Pim! Será que tem alguma coisa no boteco aí?